Olá, oitavos anos. Vamos continuar então com as correções da aula de hoje, com a correção da página 68 do capítulo 2, volume 1, sobre máquinas elétricas. Na página 68, nós temos aí a questão 16. Um motor elétrico é composto por uma parte móvel e uma parte fixa. Na parte fixa, conhecida como estator, encontra-se geralmente um ímã. Na parte móvel, conhecida como rotor, temos a bobina, na qual circula a corrente elétrica. Qual é a função da corrente passando pela bobina? Gerar um campo magnético que irá interagir com o campo magnético do estator, provocando o movimento do rotor. A questão 17 traz para gente: a transmissão de energia elétrica se dá a altas voltagens, mas nas residências tomadas fornecidas baixas voltagens. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos capazes de modificar a tensão elétrica. Esses dispositivos viabilizam as transmissões de energia, diminuindo a corrente elétrica e minimizando o efeito Joule. Por isso que é importante usar um transformador ou um estabilizador ou adaptador para ele fazer a conversão da voltagem em 220 para 110 ou 110 para 220 e não danificar o eletroeletrônico. Às vezes vocês, adolescentes, crianças, compram um Xbox, compram um computador de mesa e vai conectar direto no plug das tomadas. E não usam os transformadores, nem os adaptadores e nenhum estabilizador. O que acontece? Queima a fonte. Queima o eletroeletrônico, a fonte dele. Então, tem que estar usando adaptadores, transformadores ou estabilizadores para não acontecer isso. No caso do notebook, já pode conectar nos plugs das tomadas, porque ele já tem esse adaptador embutido, ele já tem esse transformador, já tem tipo um estabilizador embutido no próprio na própria fonte do computador, do notebook, tá? Então tem que tomar alguns cuidados com alguns eletroeletrônicos para não danificá-los. A questão 18 está dizendo o seguinte: no estado do Paraná, a tensão de operação da rede elétrica é de 110 volts, enquanto que em Santa Catarina, por exemplo, a tensão é de 220 volts. Vai acontecer isso que eu acabei de falar, tem que usar um transformador, um adaptador ou estabilizador. Se você desejar ligar um aparelho cuja tensão é de 110 volts no estado de Santa Catarina, onde a tensão é de 220 volts, será necessário o uso de um transformador, adaptador ou estabilizador, como eu mencionei. Transformadores são dispositivos capazes de alterar a tensão elétrica. Considerando que o seu transformador tem um enrolamento primário de 500 voltas a ser ligado em uma tensão de 110 volts, voltagem aqui, quantas voltas deve ter um enrolamento secundário para fornecer uma tensão de 220 volts? Então, você vai só jogar esse nome para as voltas aí, ó, NP, NS, é igual a U, que vai fazer o mesmo, o P e o S. Vai ficar no lugar da voltagem, das voltas, 500 voltas aqui e 220 voltas. Então, 500 você vai dividir por NS. Vai fazer a regrinha de 3 aqui, dividir 110 por 220, que vai dar NS, que é igual a 1000 voltas. Se você colocou assim, está correta a sua resposta. A questão 19 vem trazendo para a gente que a bobina primária de um transformador é alimentada por uma corrente elétrica alternada. O número de espiras da bobina primária é maior do que o número de espiras da bobina secundária. Para esse transformador, é correto afirmar que a bobina secundária, a tensão é menor e a corrente elétrica é alternada. A questão 20, ela é estilo a questão
18, tá bom? Só dividir também, façam a divisão, quem colocou a divisão aí, chegou ao resultado final. A questão agora que nós vamos fazer correção é do capítulo 3, sobre Sol, Terra e Lua. Nós vimos aí no capítulo 3 os modelos cosmológicos, vimos aí o modelo do geocentrismo, o modelo do heliocentrismo, e agora a gente vai fazer a correção dessas atividades aí da página 14, que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá. Na página 14 tá escrito assim: a questão número 1. O modelo geocêntrico de Ptolomeu apresentava dificuldade para explicar alguns fenômenos astronômicos no modelo heliocêntrico. Quais eram esses problemas? A principal dificuldade era a explicação geométrica da órbita descrita pelos planetas. O uso de epiciclos tornava os modelos complicados. Pode-se citar que outra dificuldade encontrada pelo modelo de Ptolomeu era a explicação do porquê Júpiter e Saturno aparecem sempre em oposição ao Sol. Número 2 está perguntando quem foi a primeira pessoa a defender o modelo heliocêntrico e por que o modelo geocêntrico prevaleceu nessa época. Então, nós vimos que foi o Aristarco de Santos, que foi a primeira pessoa a propor uma teoria heliocêntrica. As ideias propostas por Aristóteles eram mais atraentes para a época. Além disso, pode-se comentar que Aristarco teve menos discípulos que Aristóteles. Isso dificultava a divulgação de suas ideias. A questão número 3 vem falando para gente. Quem foi o primeiro cientista que retomou no século XVI o modelo heliocêntrico? Foi o Copérnico, que retomou o modelo heliocêntrico de Aristarco de Samos, no qual todos os planetas descreviam órbitas circulares em torno do Sol. A questão 4 já vem falando de Galileu Galilei, que teve inúmeras contribuições para as ciências, entre elas a astronomia. Qual foi a sua principal contribuição para o modelo heliocêntrico? Então, Galileu, apontando a luneta para o céu, conseguiu mostrar que a Terra não era o centro do universo e que o espaço tinha uma profundidade. A observação de Júpiter com suas luas mostrou que poderia haver outras luas orbitando planetas. A questão número 5 vem trazendo para a gente. Analise as proporções a seguir sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. O item 1 fala: sistema dos gregos, a Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustadas em esferas que giravam em torno da Lua. Ptolomeu supunha que a Terra se encontrava no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos cujos centros giravam em torno da Terra. A questão do item 3 fala, afirmativa: Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. E a questão, o item 4, fala que Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. Então, as afirmativas corretas, a letra C, que fala que são a 2, a questão do item 3 e 4, que são verdadeiras, ok? Se você colocou essas afirmações, se suas respostas estão mais ou menos de acordo com essas, está correto. Agora, nós finalizamos a aula de correção de hoje. E a aula 2 e a aula 3, vocês vão visualizar os outros vídeos